estamos mais uma vez para falarmos no nosso programa A Vida Continua. A Vida Continua é um programa feito em nome dos nossos ideais espíritas, onde tentamos abordar os conteúdos do nosso dia a dia, da nossa vida, levado à máxima das explicações da doutrina espírita. Temos feito isso já há alguns anos e estamos adentrando o teu lar, sempre lhes pedindo licença para tanto. Esta é uma semana que no meio espírita se comemora o início da doutrina espírita. No dia 18 de abril de 1857, foi publicado a primeira edição, denominada O Livro dos Espíritos, por um escritor desconhecido na França, em Paris, de nome Allan Kardec. Com este livro, dá-se início na Terra de uma nova doutrina filosófica, científica e religiosa. Mais importante que digamos a você que desde o início desta obra, aprendemos que ela seria o Consolador prometido por Jesus. O Consolador. Jesus, antes de partir para o plano astral ou espiritual, diz aos seus discípulos que quando a humanidade estivesse preparada, ele mandaria o Consolador, que viria fazer lembrar os seus ensinos, os seus ensinamentos. Mais do que isso, traria orientações novas para a humanidade. Olha que coisa que aconteceu. Estamos num momento em que aparece-nos pela primeira vez uma reorientação daquele Consolador que Jesus havia prometido há quase 2000 anos atrás. Surge então na Terra o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos que continha um pouco mais de 500 perguntas e respostas, em que o Senhor, de nome Allan Kardec, fazia pergunta à espiritualidade, ao plano espiritual. Quero te dizer que erroneamente, em outras visões religiosas, afirma-se que Allan Kardec foi o fundador da doutrina espírita. Não. Allan Kardec é considerado por todos nós como o codificador da doutrina espírita. Ele organizou, arrumou, elaborou perguntas aos médiuns daquela época que os espíritos superiores foram então respondendo à sua pergunta. Um exemplo típico disto, pergunta Allan Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Que é Deus? E não quem é Deus. Tira essa parte de antropoformismo em que muitas religiões colocam Deus como um homem de idade, gordo, com um semblante bravo, destruindo muitas vezes lugares, e as respostas que foram vindo subsequente mostrou-nos que Deus é o Criador de todas as coisas que nós estamos. Vede, tudo aquilo que o homem não fez, Deus o fez. Que interessante, não é? Porque aqui mesmo no estúdio onde eu estou vendo um monte de coisas que os homens fizeram. Máquinas que me filmam, que me filtram o som, televisores, aparelhos eletrônicos que fazem a captação do programa e me permitem
entrar dentro do teu lar, tudo isso o homem fez. O que o homem não fez, Deus fez. O homem não faz o homem. Ele precisa do projeto homem para fazer o homem, senão ele não consegue fazer o homem. Ele ainda não conseguiu criar um óvulo ou um espermatozoide que fosse feito em laboratório. Ele não consegue fazer isso. Ele precisa extrair de um ser vivo estes óvulos, gametas masculinos e femininos, e aí sim, cria o chamado bebê de proveta, não é? Aí cria aquele bebê de proveta que, em verdade, também deverá ser gestado intrauterinamente. Então, o homem, às vezes, gosta de brincar de Deus, mas ele ainda não conseguiu criar esses gametas masculinos e femininos para que juntos dessem origem a um corpo humano. Então, posso afirmar com toda certeza que até nós, os homens, os corpos humanos, os espíritos, fomos criados por Deus. Tudo que o homem não fez, Deus fez. As perguntas do Livro dos Espíritos são sempre muito objetivas e muito claras, feitas pelo nosso codificador. Agora há pouco mesmo, ouvimos que a Associação Médica Brasileira está apoiando que se faça o aborto até durante a 10ª semana de gestação, por acreditar que o cérebro ainda não está formado. E como eles acreditam que a vida humana só existe com a formação do aparelho cerebral, se não existe cérebro, ali não há ninguém. Apenas um pequeno projeto de uma má formação, ou uma formação de massa, mas que não caracterizaria um ser humano. Então estão prevendo eles que a mulher que se arrepender de engravidar, ou que não quiser mais aquela gravidez, ou que for abandonada pelo seu namorado e não quer enfrentar aquela situação sozinha, terá ela direito ao aborto. Muito bem. Numa das perguntas que há no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: em que momento o aborto será, entre aspas, legalizado por Deus? Em que momento Deus aceitará que o aborto seja legalizado? É muito interessante a resposta. Ele diz: em verdade, se a mãe estiver correndo risco de morte. Por quê? Pergunta Kardec. Ele diz porque se a mãe está correndo risco de vida, ela já existe. E porque ela já existe, ela deve preservar. O espírito daquele a quem ela estava esperando ainda não acoplou, não nasceu, não reencarnou no processo propriamente dito de nascimento. Então, se for necessário que uma das duas vidas seja interrompida, que se interrompa aquela que ainda não está plena e se preserve aquela que está plena. Só nesses casos, Ari? Pois é, só nesses casos. Mas, Ari, então aquela má formação que o pessoal fala, a má formação fetal, a doutrina espírita entende que a mãe deveria ficar firme ali? Pois é. Mas, Ari, a mulher sofreu um estupro. Jesus, ela sofreu um estupro. Foi uma violência. Ela não tem o direito de tirar aquilo que está dentro dela que ela não quer. Posso te dizer que legalmente ela pode vir a ter esse direito. Mas em verdade, se nós tomarmos consciência de que o ser que vai renascer é um ser espiritual e que vai se utilizar de um corpo em formação, poderíamos dizer que aquele ser que está renascendo não é
aquele homem, aquele monstro, né? Que provocou o estupro naquela moça, naquela mulher, naquela senhora. Portanto, tentaríamos convencer que ela permitisse que aquele ser viesse à vida e fosse colocado para adoção. Simplesmente. E fosse colocado para adoção. Em nenhuma outra circunstância prevê o livro dos Espíritos o aborto. Mas ali vão legalizar tudo isso. Sim, tem muita coisa que está legalizada, mas que não é moral. O jogo dos bingos, até alguns anos atrás, estava legalizado. E não era moral. Porque é um jogo, é um vício. Eu conheço parentes próximos a mim que perderam a sua vida financeira em jogos de bingo, em poucos anos de vício. Em poucos anos. Então, fica muito claro para nós. O bingo naquela época era legalizado, mas continuava sendo amoral. O bingo, ele pode ser, de alguma forma, obrigado, Lu, de alguma forma, parada, interrompido, como aconteceu agora. Não foi interrompido? Está proibido o bingo no nosso país? Então ele agora não é mais legalizado e continua sendo amoral. Né? Está chegando uma pergunta aqui da Cristiane. Boa noite, Cristiane. De volta às nossas perguntas. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Como nos defendemos da influência dos maus espíritos e como nos defendemos do vampirismo das pessoas? Pois é, essa é uma pergunta que se nos fazem frequentemente. No Livro dos Espíritos, que eu estava dizendo agora há pouco, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: influenciam os seres desencarnados, os espíritos, em nossas vidas? Sim, nos respondem os espíritos superiores. Muito mais do que supondes, sendo muitas vezes eles a vos conduzir. Essa é a resposta que está no Livro dos Espíritos. Aí, Cristiane, pegando esse gancho dessa resposta do Livro dos Espíritos, que nós estamos hoje abordando com os nossos amigos que nos veem na televisão, eu quero te dizer, para você se defender da má influência dos irmãos desencarnados, se faz necessário mudança de atitude de sua parte. Porque às vezes você está recebendo companhias desencarnadas porque você é viciada num baralho, num cartado noturnamente. Hoje tem pessoas que ficam jogando pôquer na internet a dinheiro. Então, suponhamos que sejamos viciados em alguma área, ou de assistirmos coisas muito chulas, ou de vermos programas extremamente erotizados, ou de lermos livros totalmente amoralizados, ou de vermos vivermos situações extremamente amorais, não é? Seja em que área for. Então, se eu estou atraindo esses desencarnados por uma questão de vibração e de sintonia, para eu me livrar deles, não adianta eu ir para um centro espírita e esperar que alguém vá com uma vassoura bater neles para eles irem embora. Eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar de conduta. Se eu bebo, paro de beber. Se eu fumo, paro de fumar. Se eu estou sempre falando palavras chulas, palavrões e falando mal das pessoas, eu preciso conter isso. Se é na área da comilança, preciso melhorar o que eu como. Se é na área do excesso das atividades sexuais, preciso melhorar isso. Então eu quero te dizer, Cristiane, para nos defendermos em verdade dessas criaturas,
no Livro dos Espíritos há uma colocação que nos diz assim: viva o bem, faça o bem e deixe que o bem seja o motivo da tua vida. Nós tivemos pessoas envolvidas com o bem e que viveram a vida toda com o bem. Aí está aí a história nos dizendo. A nós, os espíritas, como temos aqui o nosso Chico Xavier, um desenho que um artista plástico de Vinhedo nos presenteou, queremos te dizer que, embora ele lutasse muito com o bem, ele não deixou de sofrer as obsessões. Aí vem o outro lado. Eu me modifico, eu mudo o que está atraindo os irmãos desencarnados, mas eu também vou buscar um tratamento para eles. E devo ir a uma casa espírita, onde tenha trabalhos de orientações aos desencarnados, chamadas reuniões de desobsessões. Você também me pergunta como nos livrarmos do vampirismo encarnado para encarnado. É o que eu tive essa impressão, né? Aquelas pessoas que parecem nos sugar. Só tem uma maneira, nos desvincularmos das mesmas atividades dela. Segundo, de termos a coragem de dizer não. Não vou fazer o que você quer. Não vou atrás do que você quer. Não vou usar o que você quer que eu use. Você dizer não. E nunca vamos nos esquecer que uma das questões que tem no Livro dos Espíritos, quem é o nosso modelo e guia para seguirmos aqui na Terra? E os espíritos superiores nos dizem apenas Jesus. Então, se nós também buscarmos Jesus como nosso parâmetro de continuarmos caminhando na Terra com dignidade, com ética e com moral, nós já estaremos nos vacinando, Cristiane, contra essas duas problemáticas que você me apresentou na sua pergunta. Tudo bem? O Livro dos Espíritos, em verdade, a segunda edição, passou a trazer-nos 1019 questões. Estas 1019 questões estão divididas em 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. Um primeiro livro, o segundo livro, o terceiro e o quarto livro. Assim está colocado. Cada um destes livros traz um assunto especializado, dando-nos a entender como tudo funciona. Então, o primeiro livro nos fala sobre a filosofia espírita. O segundo livro nos fala sobre a morada dos espíritos, a vida dos desencarnados, a mediunidade, a influenciação desses espíritos, como a Cristiane acabou de me perguntar, em nossas vidas. O terceiro livro traz-nos as leis morais de Deus, baseado em todo o Evangelho de Jesus. E o quarto livro fala-nos das nossas consequências, que é viver aqui na Terra. E essa maneira em que nós vamos nos comportar na Terra é que vai nos dando a dinâmica de como nós vamos alcançando o progresso intelecto-moral no planeta em que nós vivemos. O Livro dos Espíritos é uma obra arreligiosa. Qualquer pessoa pode ler esse livro, Ari? Sim, perfeitamente. E é muito interessante que leiamos mesmo que eu seja um evangélico, um testemunha de Jeová, um católico, um Sechonoye, um budista, qualquer religião que aí está, qualquer religião. Ele não tem uma constituição religiosa de formação de adeptos. O adepto do espiritismo vai se formando pelas as suas atividades em prol dos conhecimentos que vai adquirindo naquelas 5 situações básicas. Deus como Criador Supremo de todas as coisas.
Eu, como um espírito imortal, criado por Deus, simples e ignorante, conforme está no livro dos Espíritos. A reencarnação como uma lei justa, soberanamente justa, para nós continuarmos o nosso progresso, mesmo que tenhamos cometido equívocos e erros inadequados em nossas vidas. A comunicabilidade entre os dois planos de vida. Essa comunicabilidade permeada pelo existir de todos nós. Ora estamos aqui encarnados, ora estamos do outro lado sem o corpo físico, em condição perispiritual, onde nos mostraremos espiritualmente, ou ainda, como um quinto postulado, a nossa condição de mediunidade. Pois a mediunidade é inerente ao ser humano. Todos nós nascemos com ela. Todos nós, obrigado Luana, estamos com ela. E assim sendo, por conta disso, nós poderemos desenvolvê-la de uma forma mais ostensiva ou menos. Muito bem, Wagner, boa noite. Wagner, obrigado pela tua pergunta. Como eu percebo que um espírito está perto de mim? Eu quero dizer um mau espírito ou um espírito maligno. Olha, Wagner, não é tarefa das mais fáceis, não é? Nós sabermos quem são os nossos companheiros espirituais. Não é tarefa das mais simples, mas vão aqui algumas dicas que a gente costuma dar a vocês. As duas dicas é uma de ordem física e outra de ordem mental. A de ordem física é se você começa a sentir, sem ter passado por nada, alguns distúrbios orgânicos, tais quais arrepios constantes, sudorese constante, dor de cabeça constante, desarranjos gastrointestinais, insônia, não consigo dormir, e quando durmo acordo cansado. Pode ser que eu esteja com a aproximação de um espírito, eu não vou chamar exatamente de maligno, como foi colocado, mas eu vou chamar de imperfeito ou ignorante. Sabe por quê, Wagner? Eu posso estar tendo a presença, por exemplo, do meu avô desencarnado, que desencarnou com um problema pulmonar. Teve uma pneumonia, essa pneumonia agravou, tomou-lhe os 2 pulmões, ele desencarnou. Mas como ele era muito ligado a mim, depois de 2, 3 anos que ele desencarna, ele e eu também era muito ligado a ele, eu sinto muita saudade dele, é como se uma esponja chamasse aquela água. Eu sou a esponja e ele é a água. Ele se sentirá atraído e virá me ver. Quando ele me vê, ele fica feliz de me ver porque ele está matando a saudade dele. Só que, como ele ainda, no plano espiritual, está enfermo do pulmão, pode ser que depois de algum tempo que ele esteja próximo de mim, eu comece a ter problemas pulmonares sem ter nenhum motivo para tanto. Vou ao médico, o médico diz, olha, o pulmão dele está limpo, não tem nenhuma infecção, ele não sei o que está acontecendo. Ele tem um sintoma como se tivesse uma pneumonia, mas fizemos um raio-x e nada deu, tudo limpinho, tudo certo. Aí, talvez, a aproximação dessa ignorância do meu avô, veja, ele não é um espírito maligno, ele não é um espírito mau, mas ele, sem querer, está me fazendo mal. A presença dele comigo far-me-á muito mal. E então, haverá necessidade, aparecerá alguém que vai dizer à minha mãe, ou à minha esposa, ou à minha filha, por que o seu pai não vai ao centro espírita? Por que o seu marido não vai tomar um passe? Por que você não leva o seu filho para que ele tome um passe? E a gente acata e leva, vai até o centro. Chega lá no centro, a espiritualidade
intui aquele que nos recebe a dizer, a perguntar, houve falecimento de alguém recentemente na família? Ah, sim, o avô dele morreu há 2 anos atrás. De que morreu? Ah, de pneumonia grave, aguda. Então já levanta uma lebrezinha de que talvez seja a presença do avô. Perdão. Leva-se este nome do avô a um trabalho de desobsessão, ou seja, de diálogo e de conversa com os seres desencarnados, que irão se aproximar daqueles médiuns, que eu falei agora há pouco, e o médium dar-nos a comunicação, dizendo, olha, sou eu mesmo, mas eu gosto do meu neto, eu quero ficar com ele. Mas você está fazendo mal ao seu neto. Aceite se afastar dele, olha, nós vamos ficar com você aqui é um plano melhor, você vai ser tratado, babá. E aí, ele vai se afastar do neto e o neto melhora. Então, Wagner, para a gente saber, existem alguns sintomas. Eu estava falando dos clínicos, né? O outro sintoma é o espiritual mesmo. Eu sinto, eu às vezes percebo, eu às vezes vejo, eu às vezes, como se eu visse no meu ouvido aquela... Ah, vai lá beber um pouco, vai, ô. Você está com vontade de beber, por que você não vai beber? Ah, vá, para nesse bar aí, toma uma cervejinha, puxa vida. Bom, meu, você é filho de Deus, você trabalhou hoje o dia todo, você precisa descansar, cara. Aí lá vai a pessoa pro bar beber, não é? Então, existem as mudanças nossas de atitudes que a gente diz assim, mas, nossa, eu não queria gritar assim com a minha esposa. Nossa, eu não queria ter brigado assim com meu filho. Puxa, como é que eu fui responder assim pro meu patrão? Nossa, como eu ofendi aquela minha funcionária, aquela minha empregada de tantos anos. Parece que não era eu. Então, são esses sintomas psicológicos, emocionais, que a gente também tem que observar. Quando você sentir, sabe, Wagner, que vem uma ideia na sua cabeça e de que você não está pensando naquilo, pode ser que você esteja sob uma influência boa ou má. Não sabemos. Então, são maneiras da gente começar a detectar. E quando tivermos dúvidas, vamos até uma casa espírita, kardecista, baseada em Kardec. Desculpem, vocês poderiam me dizer, mas eu não poderia ir num terreiro de candomblé? Eu não poderia ir num centro de umbanda? Sim, talvez sim, mas eu não vou falar por eles. Porque eu entendo do espiritismo. E vou lhes falar do espiritismo. Sendo do espiritismo, eu tenho como falar para vocês. Senão, não teria como lhes falar. Tá bom? Então, é importante você entender, é importante você compreender, vocês todos que estão hoje me ligando e querendo saber nessa área da mediunidade, que de fato é uma área fantástica, não tem programa que a gente faça em que alguns minutos de mediunidade a gente não fale, todos os programas a gente fala, não é? Então, eu espero que vocês possam ter compreendido. Como é que está meu tempo aí, Caio? 1 minutinho? Obrigado, cara. Que essas influenciações espirituais, nós temos recursos para combatê-las. E a oração, hein, gente? Faltou só essa. E a oração em Jesus. A oração em Cristo, com confiança, com alegria, é a que também vai nos vacinando. Sabe essa vacina de gripe que está começando hoje, a campanha? É isso mesmo, viu? Você não está sabendo da campanha da vacina? Oh, meu Deus do céu! Vacina para os maiores de 60 anos de idade, para as mulheres grávidas e para as crianças até 2 anos de idade. Vão ao postinho de saúde mais perto da tua casa e vão ser imunizados contra essas gripes. Reconheçamos que estão ficando cada vez mais fortes, né? Então, quero dizer, fazendo uma utilidade pública aqui, que deixo com alegria o término do programa, rogando as bênçãos de Jesus ao teu lar, à tua casa, à tua família,
A você que ficou aí me vendo, me ouvindo, a você, minha amiga, a você, meu amigo, a você, meus irmãos. Esse programa só existe porque do lado de lá dessa câmara, aí onde vocês estão, vocês nos sintonizam e fazem desse programa uma situação verdadeira e ficamos muito gratos a você. Paz em Jesus a todos vocês. Até o nosso próximo programa. Que assim seja.